Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesta segunda-feira. Hoje é dia 6 de julho de 2026, né? Acabou a Copa do Mundo para o Brasil. Tem um lado bom, né? Que é o povo despertar, voltar a focar no que realmente nos interessa, né? E tem o lado ruim, que era o Brasil era uma nação muito boa no futebol, né? A gente aparecia para o mundo, tínhamos orgulho do nosso futebol, e hoje inverteu, não temos mais, né? Somos um país que, né, não temos mais aquela vantagem de saber jogar futebol como ninguém. Acabou, né? Por quê? Porque aspectos econômicos, né? Os jogadores vão muito cedo para a Europa, passam a jogar o estilo europeu, né? Então aquela frase de uma música muito conhecida lá da Copa de 58, o brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como que é. Acabou. O brasileiro está lá no estrangeiro mostrando o futebol como que é todos os dias, basicamente, né? Então perdeu a graça. E eu acho que a nossa geração aqui, que estamos acompanhando toda essa evolução política ou involução política do nosso Brasil, né? Talvez a gente não vá ver mais a seleção brasileira ser campeã do mundo. Quem viu 94 e 2002 viu, né? Quem não viu vai ter que viver muito tempo ainda para a gente tentar recuperar. Passa antes por uma recuperação econômica e recuperação de valores, senão não vai ter solução, né? Pelo menos essa é a minha opinião aqui. Bom, voltando ao que realmente nos interessa, que é a geopolítica, agora com foco no Brasil, porque o Donald Trump disse, obviamente, que o Brasil seria a bola da vez agora, que estaria de olho nas eleições brasileiras, né? E hoje veio uma matéria em várias páginas da mídia tradicional, né? No Metrópolis, na Veja, na CNN, na Jovem Pan, dizendo o seguinte: é uma questão de pegar o detalhe, hein? Que o Palácio do Itamaraty, que é a chancelaria brasileira, né, o ministro das Relações Exteriores ali que dirige, o Mauro Vieira, admite abertamente um risco de ação militar norte-americana dentro do Brasil. Pois é, né? Eu já não vinha dizendo aqui há um bom tempo que as coisas vão mudar de um jeito ou de outro. As coisas vão mudar de um jeito ou de outro. Ou elas mudam em outubro, com o povo do Brasil fazendo as escolhas sabiamente, ou se o povo do Brasil não for sábio, né, o suficiente para mudar, as coisas vão mudar pela dor um pouco depois. Muito parecido da maneira que está mudando na Venezuela,
né? Só que aí é uma tragédia incomensurável, né? A dor vai ser muito grande para o povo brasileiro. Eu espero que o povo saiba. Para aqueles que jogam um balde de água fria, que falam de caixinhas mágicas, a caixinha mágica tem uma porta que abre para os dois lados, tá? Para os dois lados a porta dentro da caixinha abre. Ela abre para os dois lados agora, porque a CIA e as agências americanas agora, né, vão trabalhar ao contrário com o Donald Trump na presidência. Então, não quero jogar um balde de água gelada em vocês que afirmam que sabem tudo. Ah, vai mexer na caixinha. Agora ela abre para os dois lados essa porta. E eles também aqui têm medo disso. Não fica pensando que é para um lado só, não é? Então, tá aí falando que tem que falar sobre isso. Então a escolha efetivamente vai ficar com o povo brasileiro. É o povo brasileiro que vai ter que decidir aí qual que é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho que pode ocorrer, e eu já até pedi para muita gente aqui também no YouTube, vou tornar a falar, porque eu fiz. Vai na feira, vai no supermercado, faz um vídeo dos preços, né, esparrama na tua rede. Pessoas comuns, populares, né, falando sobre o absurdo dos preços dos alimentos, atingem um resultado muito forte, né? Por quê? Porque a pessoa que vai ver lá você mostrando na feira, sei lá, o quilo do tomate a 20 paus, o preço do café a 35, 36, ela vai se sentir, né, digamos assim, dentro daquilo, falar, puxa, é verdade, que situação. Eu acho que é a melhor pressão que a gente pode fazer. Agora, o Itamaraty está dizendo que, né, pode ter uma ação militar dos Estados Unidos dentro do Brasil. Óbvio que eles estão usando aquela, digamos assim, aquele fato. Ah, mas é porque classificou o PCC e o Comando Vermelho como terroristas estrangeiros, né? E isso pode resultar em uma ação militar dentro do território brasileiro. Veja, o que o Marco Rubio fez com a Venezuela? Primeiro ele falou sobre o tráfico, né? Que estavam mandando as drogas para dentro da Venezuela e que esses narcotraficantes teriam que ser detidos. Um tempo depois ele apareceu acusando o Maduro, né, de ser o chefe da organização. Pouco tempo depois, 3 meses depois, entraram para pegar o Maduro, né? Depois que entraram para pegar o Maduro, falaram assim, ele não é o chefe não, tem coisa maior. Vocês estão entendendo? Então é assim, a gente está montando aqui no nosso canal, dia a dia, um pequeno quebra-cabeças, né? Então tem coisas que você vai montando, você já vê a figura antes dela estar completa. Antes de colocar todas as peças, você já vê a figura que pode acontecer. E o que é que pode acontecer? O Brasil passar por um momento terrível, né, de uma pressão norte-americana, acusação norte-americana para as autoridades brasileiras, maior do que vem fazendo agora, caso o Lula vença a eleição, né? Vai vencer a eleição e vai ser pouco tempo depois. A pressão vai ser muito grande. O próprio Lula, a esquerda, eles já estão falando isso, né? Olha, né, a gente vai ganhar, a gente tem que ter a nossa soberania. Está falando agora que tem que armar o exército, né? Que não pode. A esquerda, o tempo todo em que esteve no poder, desprezou as Forças Armadas brasileiras, defecou praticamente na cabeça dos militares brasileiros. E agora estão desesperados aí, achando que os militares brasileiros poderão se embrenhar contra o Pentágono, contra os militares norte-americanos. Isso é um devaneio absoluto, é uma fantasia sem limites, né, de loucura, porque os militares brasileiros jamais, vou ficar aqui 1 hora falando jamais vão se embrenhar, se embater contra os militares norte-americanos. Nunca, nunca. Então, o Lula, a esquerda, podem tirar o cavalinho da chuva no tocante a esse fato, né? Agora, o risco dessa ação militar, eu já tinha dito, isso que o Itamaraty está admitindo agora, né? Eu já tinha dito isso há alguns dias atrás aqui no canal, né? Vai ocorrer porque o Trump está determinado a que os Estados Unidos da América controlem todo o hemisfério.
E isso não é para proteger o povo brasileiro, né? Como a gente fala sempre aqui, é para proteger o próprio povo norte-americano, o próprio Estados Unidos da América, que não quer inimigos dentro do seu quintal. Tinha uma frase emblemática do John Kennedy, do Bob Kennedy. Quem assistir o filme Os 13 Dias que Mudaram o Mundo vai entender o que eu estou falando. Que ele dizia o seguinte, presta atenção. I don't want the big red dog in my backyard. Eu não quero esse grande cão vermelho em meu quintal. Ali ele se referia a Cuba, que estava abrindo espaço para a União Soviética, a antiga União Soviética, instalar mísseis ali apontados, né, para os Estados Unidos. Mas a gente sabe que hoje, com a tecnologia, os mísseis não precisam estar muito perto. Eles podem, por exemplo, se os chineses implantarem mísseis aqui na base de Alcântara, eles vão chegar aos Estados Unidos, né, rapidamente. E é óbvio que o Donald Trump está olhando, enxergando já isso aí. Não pode abrir espaço aqui na vizinhança para a China. Não tem como. Seria, guardadas as devidas proporções, seria como moradores ali de Alphaville, né, que ele é dono da casa, mas ele não quer, né, gente perigosa na sua vizinhança. Então ele vai atrás. Se começar a aparecer baderna na vizinhança, inimigos, né, na vizinhança, ameaçando os milionários que moram lá, eles vão reagir também. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Agora, esse risco de ação militar norte-americana no Brasil, que o Itamaraty está admitindo só agora, a gente já está fazendo a leitura há pelo menos 6 meses, desde que o Trump entrou dentro da Venezuela e recolheu o Maduro lá para a prisão no Brooklyn, em Nova York, né? Vocês se lembram? Era para ser no Natal, depois passou para ser na virada do ano, aconteceu no dia 3 de julho. E antes de ocorrer, talvez ocorra no Brasil, vai ocorrer em Cuba também em breve, né? Não foi ainda até o dia 4 de julho, que era a independência norte-americana, e isso não significa que não vá ocorrer logo ali na frente, né? Em geopolítica a gente trabalha, não tem data concisa, concreta, é tudo especulação, né? É tudo percepção. Vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, e depois vai ocorrer no Brasil. Então o Lula aqui vai ficar completamente isolado, se vencer as eleições, né? Se o povo escolher, porque dessa vez vai ser o povo, viu? Volto a falar, aqueles que ficam o tempo todo as caixinhas mágicas, a porta agora abre para os dois lados, tá? Ela abre para os dois lados. Então vamos ler a matéria aqui eu vou pegar a primeira do Metrópolis. Aliás, eu não vou ler, vou passar um áudio do Metrópolis falando sobre esse desespero do Itamaraty, num documento que foi assinado pelo próprio chanceler, né, o Mauro Vieira, morrendo de medo dos americanos usarem força militar no Brasil. Óbvio que aqui eles estão falando sobre a situação envolvendo o Comando Vermelho, o PCC. Mas se o Marco Rubio lá na frente falar assim, olha, descobrimos que fulano de tal recebeu dinheiro dessas organizações para campanha, ou tem alguma ligação qualquer com essas organizações, né, aquela história dos americanos. Aí o canhão muda para cá, não só para pegar PCC e CV, mas para pegar autoridades também. Eles sabem disso, é daí que vem o temor, é daí que vem todo esse desespero. Vamos tocar o áudio aqui para vocês ouvirem, tá? CV e PCC. Itamaraty admite risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Em documento, Itamaraty diz que classificação de CV e PCC como terroristas pode resultar em ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. Em um documento assinado pelo próprio chanceler Mauro Vieira, o Itamaraty admitiu o temor de os Estados Unidos utilizarem a força militar no Brasil por causa da classificação do Comando Vermelho CV e do PCC como organizações terroristas. A informação consta em uma resposta do Itamaraty a um pedido de informação feito pela Câmara. No documento, o chanceler admite que a decisão dos Estados Unidos de classificar as duas facções como terroristas pode resultar em uma ação militar em território brasileiro.
A referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal. Há, ademais, o risco de uso da força militar dos Estados Unidos contra o território nacional, diz Vieira. O chanceler ressalta que não houve comunicação formal do governo americano sobre a decisão. Segundo ele, a medida foi um ato unilateral dos Estados Unidos, o que desobriga o Brasil a se manifestar formalmente sobre o assunto. O processo estadunidense de designação de facções criminosas como organizações terroristas é ato unilateral que, portanto, não requer manifestação formal do governo brasileiro. Ainda assim, o governo brasileiro tem externado sua oposição a essa medida, afirma. Receba no seu e-mail as notícias da coluna Igor Gadelha. Ver todas as newsletters. Riscos ao Brasil. Além de uma eventual ação militar em território brasileiro, o chanceler lista outros problemas que a decisão pode acarretar. Segundo ele, a classificação pode ter impactos relevantes tanto no plano econômico quanto no da soberania nacional. A designação pode servir para que autoridades estadunidenses apliquem medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras, inclusive contra aquelas sem vínculos diretos com os Estados Unidos ou cuja ligação com os grupos designados seja indireta ou meramente involuntária. Adicionalmente, tal aplicação pode ocorrer com amplo grau de discricionariedade, dada a amplitude dos termos adotados na legislação de contra-terrorismo daquele país, com sérias possibilidades de implicações para cidadãos brasileiros nos planos financeiro, migratório e penal, explica o chanceler. Vocês perceberam que eles estão apavorados, né, aqui. Eles estão morrendo de medo. Até a expressão do chanceler, se vocês pegarem as fotografias dessas matérias, né? Eu escolhi aqui a do Metrópolis, mas saiu na mídia toda. Se vocês pegarem a expressão do chanceler brasileiro, vocês vão perceber ali o medo estampado, né? Ó, o pavor estampado. Por quê? Porque, óbvio, eles não vão dizer tudo que eles sabem, tudo que eles acham, né? Tudo que eles acreditam. Mas ficou claro para eles que os americanos querem uma mudança, tá? Acho que ficou muito claro. E se não tiver essa mudança, os americanos vão promover a própria mudança pelo lado mais doloroso, né? É óbvio que não é uma coincidência essa matéria sair nessa segunda-feira, logo depois que o povo brasileiro está aí sofrendo por causa da derrota da seleção brasileira, né? Eu dizia aqui no canal que o foco iria começar depois da Copa, mas a decepção do povo brasileiro muda também, de uma certa maneira, o jeito de olhar para essas notícias. Então é assim, o povo já está farto, né, cansado, decepcionado com a derrota feia da seleção. Aí vem uma matéria dessa algumas horas depois, né? Porque o Brasil perdeu ontem, era 6 horas da tarde, e hoje de manhã cedo, não deu nem 24 horas, já estavam falando sobre essa matéria. Então isso aí é um balde de água fria no povo brasileiro, que agora precisa enxergar e fazer uma leitura. Vai ter uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil, o próprio governo, a própria chancelaria está admitindo. O que eu posso fazer para impedir isso aí? Votar do outro lado, né? Se o povo insistir, volto aqui a dizer, se o povo insistir em achar que esse lado que está aí no governo é o melhor para o Brasil, o preço vai ser muito alto. Além do preço que o povo já está pagando, a inflação, né? Que ela está pesando no bolso, o recolhimento de impostos, ninguém aguenta mais pagar imposto. E não é só de renda imposto que todo mundo paga. Tem imposto embutido em tudo, em alimentos, em serviços. Está embutido imposto em tudo. Você vai contratar um pedreiro para arrumar a tua casa, sei lá, um banheiro teu que quebrou, alguma coisa que todo mundo precisa eventualmente. O pedreiro já vai embutir no custo do serviço dele o imposto que ele tem que pagar hoje, porque não dá mais para escapar da vigilância da Receita Federal na conta. Entendeu? Então é assim,
Todo mundo, todo brasileiro paga imposto. Quem não paga imposto de renda acaba pagando imposto indiretamente, né? E esse imposto está sufocando, está acabando com a possibilidade da nossa população crescer e economicamente, financeiramente, ser mais feliz, né? Então é isso, ou os brasileiros fazem a leitura e as coisas estão ficando cada vez mais claras, ou então as coisas vão mudar por um sofrimento muito maior. Agora eu garanto a vocês que elas vão mudar, né? Elas vão mudar. O Trump vai ficar no poder pelo menos mais 2 anos e meio, né? Vai botar uma pressão muito grande no Brasil, principalmente nesse período que está chegando aí agora, final de julho, agosto e setembro, outubro. A pressão vai ser colossal, soft power pesadíssimo, hard power, porque agora o que está sendo dito aqui pelo próprio Itamaraty significa hard power, né? Ação militar dentro do Brasil, ação militar, né? O fato é que, gente, tenham uma coisa na cabeça, agora com o fim, se aproximando, né, o fim da Copa, mas ela já acabou para os brasileiros, agora o foco é totalmente no Brasil. Preparem-se, apertem os cintos, porque haverá turbulência logo ali na frente, né? Não fiquem com medo, porque é algo que a gente precisa passar, né? Talvez seja uma grande lição de vida para o nosso povo, que sempre foi um povo festeiro, nunca se preocupou com política, nunca se preocupou com isso, né? Agora, decepcionado por causa do futebol, agora vai abrir os olhos e perceber a roubada, a situação terrível que se encontra. É quase que uma declaração de guerra. Ou vocês mudam, ou eu vou mudar. Quem está dizendo isso de uma maneira indireta é o Itamaraty, né? Isso aí é um recado para os aliados do governo. Vocês vão colocar dinheiro na campanha desse governo, vocês vão se ferrar logo ali na frente. Vocês vão perder tudo logo ali na frente. Quem viver, verá. Tá? Frase típica do nosso canal aqui. Quem viver, verá. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente a todos. Desejo uma excelente semana para todo mundo. Por favor, colaborem com esse canal. Não me deixem ficar no meio da análise, lá no começo de cada análise, ficar implorando. Por favor, ajudem esse canal. Esse canal depende da boa vontade e do bom senso das pessoas, né, que colaboram com qualquer valor para a gente prosseguir fazendo o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado àqueles que já colaboram. Quem ainda não colaborou, tenho certeza que tem um pouquinho aí que não vai atrapalhar na sua vida, não vai atrapalhar o seu planejamento financeiro, e você pode ajudar o nosso canal aqui a continuarmos nessa missão de esclarecimento. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.